Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Boa noite. Que possam vir a nos assistir, né? Vamos mais uma vez iniciar o nosso estudo do Evangelho, né? De Mateus, capítulo 12, que nós estamos já há algumas semanas. Lembrando que hoje de novo nós temos Jesus aqui. Hoje ele está mais pertinho, né? Semana passada a gente comentou de Jesus antes. Eu estou me preparando aqui psicologicamente para começar algumas aulas de evangelização, então estou botando ele mais pertinho para ver se eu dou conta de mais essa tarefa. Então vamos lá, vou fazer a prece do livro O Espírito de Verdade, do Chico Xavier, né? Psicografia do Chico. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê a nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro, e induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja um orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo, para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. Sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória da tua luz. Então, damos dessa vez início, né, no nosso capítulo de Mateus, 12, de Mateus, que nós já estamos estudando, né, há alguns dias, em que Jesus está tendo uma discussão teológica com os fariseus, né, e ele vem já, desde há vários versículos, fazendo uso da técnica rabina que eles chamam de Calva Homer. Ela consiste em fazer uma comparação de um exemplo relatado nas Escrituras com o que está acontecendo na atualidade. E essa técnica era muito usada, explica lá o Aloysio, porque ali havia o comércio de metais. É aquela questão, né, de comparar qual que vale mais, o mais leve, o mais pesado, né, na hora da avaliação para negociar. No versículo 5, que nós estudamos na semana passada, Jesus usou essa técnica comentando a questão dos sacerdotes, que apesar de ser proibido trabalhar no sábado, era o que os sacerdotes mais faziam, porque eles tinham que preparar os animais, preparar o culto, né, estudar. Então, eles trabalhavam. Por quê? Porque nessa questão, o que é mais valioso, né, na questão do Calva Homer? O templo era mais importante do que o sábado, não é? E a gente já havia falado antes que Jesus também havia comparado a necessidade de comer, né, a vida, né, de manter a vida através da alimentação, era também mais importante do que o sábado. No versículo de hoje, que é o versículo 6, Jesus vai dizer: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então, o que Jesus vai fazer? Ele vai fazer uma comparação utilizando essa técnica do Calva Homer, onde ele vai comparar ele mesmo com o templo. É uma coisa muito séria, né? Porque o templo era uma coisa muito importante para todos eles, né? Isso vai causar estranheza, talvez não causasse tanta estranheza para os discípulos que conviviam com ele, que já aceitavam ele como sendo o Messias que estava sendo aguardado através de todos os profetas, né, de Isaías, todos eles que já vinham falando uma promessa de um Messias. Mas para os fariseus, Jesus era apenas uma pessoa simples, né, um carpinteiro, alguém que nem tinha sido, né, embora o pai dele fosse carpinteiro, ele já era até um pescador, era uma pessoa humilde, que não era esse o Messias que eles aguardavam, né? Então, para eles, e quando Jesus vai falar que ele é mais que o templo,
é lógico que os fariseus vão ficar, vamos dizer, revoltados com isso, né? Porque na época de Moisés, o templo era só uma tenda, né? Um tabernáculo que abrigava a Arca da Aliança. Então, para eles, isso tinha tudo uma simbologia muito grande. Para eles, Deus habitava ali, naquele local, naquele tabernáculo, né? Então, tinha aquilo que só o sacerdote podia entrar, tinha os pães consagrados que ficavam ali dentro, né? Mas Jesus fazia muitas críticas a esse templo, né? E ele vai trazer de volta a memória daquelas profecias antigas. Porque 1000 anos antes de Cristo, né, o Davi, ele ficou incomodado com a questão, por exemplo, se eu tenho uma casa, né, e Deus ainda está numa tenda cheia de véus, então o Davi fala, né, com o profeta Natan que ele queria construir um templo. E no momento que ele falou, o Natan até concorda, faz o que você precisa, mas só depois, mais tarde, o Natan vai receber uma mensagem, né, e Deus fala com Natan que Deus fala com ele que não era para Davi construir o templo, porque Deus preferia estar entre eles, e que Deus não precisava de um templo. Mais para frente, quem vai construir esse templo é o filho de Davi, que é o Salomão. Ele constrói o templo, mas esse templo é destruído pelo Nabucodonosor, e aí o povo é todo disperso. Quando o povo volta desse cativeiro da Babilônia, né, é que foi construído esse segundo templo, que na realidade Jesus está ali, então, se referindo a esse segundo templo que ainda está em construção, né? O Império Romano autoriza Herodes a construir esse templo. E é desse que eles estão falando. Então, imagina a importância que tinha para eles. Porque é uma coisa... para eles, ir a Jerusalém, eles iam a Jerusalém visitar esse templo, porque era como ir ver Deus e ser visto por ele. Significava isso para eles, né? E Isaías, mas mesmo assim, 700 anos antes de Cristo, o Isaías diz, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Quer dizer, Deus está falando assim, que não é... Como que o homem pode achar que pode construir um templo para Deus? Né? O Haroldo fala muito isso. E bem mais tarde, tanto no discurso de Estevão, quanto no discurso de Paulo de Tarso, eles fazem referência a essa profecia de Isaías, quando eles dizem que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas mesmo assim os homens fizeram os templos, ficaram concentrados nele, e nessa época de Jesus existiam 3 festas anuais importantes em Jerusalém, que era a Páscoa, o Pentecostes e a festa das tendas. E essa festa das tendas era justamente para relembrar aquela época do tabernáculo, onde tinha a tenda, onde tinha a Arca da Aliança. Então, mesmo qualquer lugar que a pessoa estivesse, mesmo que ela estivesse lá na Grécia, lá em Corinto, qualquer lugar, ela tinha que vir para essa festa das tendas, porque era esse o objetivo deles, ver a Deus e ser visto por ele. Aí tinha os sacrifícios, as purificações, né? Então, o templo é tão importante que todas as sinagogas apontavam para ele. E aí vem Jesus e diz, eu sou mais importante do que o templo. Pois Jesus também diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Quer dizer, Jesus está dizendo que Deus mora nele e não no templo. Ou então Jesus também fala que a pedra que foi rejeitada pelos construtores, que seria ele, seria a pedra angular, a pedra mais importante do templo, foi rejeitada por eles. Então é isso que eles ficam... O Haroldo, numa palestra, ainda fala interessante, que ele fala a mesma coisa de você chegar hoje e falar assim, olha, para você dirigir, não precisa mais ir no Detran, não. Você vem aqui que eu vou te autorizar a dirigir, você vai pegar a carteira, né? Então é como se eles estivessem desmanchando tudo isso. Então, por isso que os fariseus ficam tão incomodados, né? Com essa situação.
E hoje em dia só existe, nem existe o templo mais, existe só o muro, né? Onde eles fazem as que eles chamam de muro de lamentações, onde eles vão fazer as adorações, não é? Mas na crença, e ainda por cima, hoje em dia, o que tem lá no lugar que eles acham que seria o templo é uma mesquita, onde eles têm que eles estão esperando, teoricamente, que Jesus venha para construir o terceiro templo. Mas onde vai ser construído esse é outro dilema que existe na região, porque o templo, a mesquita, está no lugar onde seria o templo. Eles não têm como provar, porque para provar tem que escavar, e eles não vão deixar escavar e desmanchar o templo, né? Então, basicamente, é isso que ele dá início, né? A essa questão do templo, da importância que tem o templo para eles e Jesus. E hoje em dia a gente ainda continua, né, valorizando o templo e vendo como as igrejas ainda fazem tudo isso, né? Deu errado aí? Estou tendo um problema aqui. Como eu mudei de computador, O que está acontecendo? bateria. Ah, tá. E aí? Não vai precisar. Mas é interessante aqui, Rita, porque é o que ele fala, né? O que o templo representa só faz sentido com aquilo que Jesus ensina, né? E o quanto que a gente ainda está O templo sem distante. Jesus, nada vale, né? Nada vale. Né? É mais importante. Vou tentar ligar aqui. Mas não tem. Tá. Pegar a extensão. Ainda bem que temos a Laura, né? Graças a Deus. Não, muito engraçado, porque aí eu tive que mandar mensagem pelo celular para falar, né? E aí ele pergunta também para nós, né? Quais as coisas, né, que para nós representa esse tempo, né? Eu fiquei questionando muito essa pergunta, porque quando ele pega lá no livro Missionários, os Missionários da Luz, ele fala assim, olha, erguem-se absurdos de dominação para o culto exterior. Erguem-se basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio Espírito. Homenageiam o Senhor, como os orgulhosos romanos reverenciaram a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Mas, ai, esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo a que foram mandados servir. E os cegos aos próprios desvarios ainda aguardam um céu fantástico que lhes intronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Então, apesar de toda a mensagem que o Cristo, né, mostrou a respeito, né, do tempo, né, que o tempo ele seria mais importante, que aquilo ali só faria sentido se ele estivesse presente, a gente continua ainda achando, né, que o local físico é mais importante do que aquilo que a gente precisa cultivar dentro de nós. E aí a gente lê esse texto, muitos de nós lemos às vezes esses textos achando que está falando do católico, porque o católico acredita no céu, a gente não acredita no céu, né? Mas o nosso céu, o que é o nosso céu que ele fala? A gente acha que vai lá para o nosso lar, né? Ficar lá tomando sopinha, confortavelmente sentado, ganhando bônus horas. Então, todas essas oferendas, né? Essa fala, nós não temos oferenda? Temos uma cesta básica que a gente resolve. A barganha ainda existe. Nós ainda temos esse farisaísmo dentro de nós, e essa herança, até mesmo, muitos de nós, da doutrina, de outras doutrinas, que fazem com que a gente tenha essa visão de que estamos fazendo, tudo que nós estamos fazendo aqui vai nos levar de alguma forma a um lugar melhor, né? É lógico que vai, a gente tem, né? Mas aqui, aguardam um céu fantástico que lhes intronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel, né? Então, por exemplo, quando a gente lê o nosso lar, né, que a gente vê lá a irmã veneranda,
Veneranda não é o nome dela, né? Veneranda é uma qualidade dela. Assim como Cristo, né? Outro dia nós estamos conversando sobre Cristo. A gente tem uma ideia errada do Cristo também. Cristo não é só a questão de evolução. Não é só uma questão deles terem chegados de espíritos superiores. Eles são, assim, escolhidos, são espíritos especiais, não é só um conhecimento, não sei como é que explica melhor isso, se você souber explicar, porque eu entendo, mas não consigo explicar isso dentro de uma plenitude maior. O que significa o Cristo em si? Né? Que a gente acha que é só evolução. É uma questão só de caminhar e chegar um dia a ser um Cristo. Não é para qualquer um ser Cristo, né? Existe uma certa, vamos dizer, uma eleição, uma característica, né? Como a irmã Veneranda no livro Nosso Lar, né? Alguém que foi escolhido. E a gente ainda tem essa ideia que ele fala lá, que eu achei interessante, de achar que o bônus hora é uma cédula, né? Eu vou lá, eu trabalhei, eu fiz alguma coisa lá em Nosso Lar, aí eu vou ter direito a isso. Então, você está fazendo a barganha do você mesmo ainda jeito. está fazendo a barganha do mesmo jeito. Né? Que aí ele fala que provavelmente isso lá, hoje em dia, depois de tantos anos que já Nosso Lar já deve ter evoluído num nível de que não precise mais isso, né? Que as pessoas não precisem mais fazer alguma coisa para receber outra. Que já tenha mais um entendimento no sentido de que já estavam querendo, já não deve ter sopinha mais lá, né? Talvez seja melhor a gente querer ir para um outro lugar. Houve uma evolução, né? Com certeza. Será que tem sopa em Nosso Lar ainda? Acho melhor a gente pensar e pesquisar alguma outra mais assim, né? Menos evoluída, né? E aí ele vai falar também... Ontem eu ainda assisti uma live também, e o Wagner falava o seguinte: o que diferencia o nosso mundo do mundo espiritual? Porque aqui está tudo misturado, né? Então tem o bom, o mal, e uma mistura total. A gente efetivamente, às vezes você olha para uma pessoa e ela está traduzindo externamente que ela é alguém com virtudes e internamente ela está cheia de podridão. Então, aqui tudo se confunde. Agora, quando a gente vai para uma colônia espiritual, não tem jeito de confundir. Por isso que é tão importante a questão vai reunir por afinidade mesmo, né? Interno. Porque a vibração que você emite é que vai caracterizar o local e o grupo de espíritos onde você vai se afinar. Então, mesmo que eu queira, e espírita tem muito, ele fala assim, eu não tenho dogma, não estou pensando nisso, mas é o sonho de todo mundo, ir para Nosso Lar. Mas você tem condição de vibratória para adentrar numa colônia dessa? A gente é uma ilusão que a gente tem, né? Que as coisas vão funcionar tipo assim na Terra. Eu vou fingir que eu sou uma Neuzélia boazinha, mas lá não adianta, porque em qualquer o espaço, né, que eu estiver agrupada, eu vou estar agrupada com espíritos afins. Acho que era a Rita Pavão, ela fez uma vez uma... realidade, o que são? São esses estados da alma, e a gente tem que trabalhar esse tempo na gente, né? Tá meio parada a coisa aqui. Aqui, mas aí eu lembrei, a Rita Pavão, acho que é a Rita que ela chamava, eu sei que era Pavão o sobrenome. Ela fez uma palestra interessante uma vez que ela colocou coraçõezinhos coloridos. Então aqui tudo colorido, mas lá no plano espiritual as cores, cada uma num lugar. E também lembro do livro Ressurreição e Vida, que o Tolstói conta que ele, de repente, do nada, ele foi, sem querer, ele viu que estava chegando num lugar que tinha uma reunião, e nessa reunião, assim, ao ar livre, que dá a impressão que seja, era Zaqueu conversando. E aí ele fica assim, poxa, mas como é que eu cheguei aqui? Ninguém está falando nada, ninguém está se incomodando da minha presença, ninguém está... Aí ele entende que era uma questão vibratória, que ele estava ali porque tinha direito de estar ali.
É uma questão mesmo de que, quer dizer, ele não foi lá porque ele escolheu ou porque foi escolhido, foi porque era ali que ele estava afinizado, né? Então é isso mesmo. É esse templo que é importante. Aí ele vai falar do livro, no livro Emmanuel, capítulo 35, a educação evangélica, que se chama O Resultado dos Erros Religiosos. Aí ele vai falar da demagogia, né? O que é demagogia? A pessoa fingir que é alguma coisa, fingir que é simpático a alguma coisa, fazer demagogia, né? Então, essa demagogia filosófico-doutrinária que vedes nas fileiras do Espiritismo tem a sua razão de ser. As almas humanas se preparam para o bom caminho. A missão do cristianismo na Terra não era de mancomunar-se com forças políticas que lhe desviassem a profunda significação espiritual para os homens. O Cristo não teria vindo ao mundo para instituir castas sacerdotais, nem impor dogmatismos absurdos. Aliado ao Estado, o cristianismo deturpou-se, perdendo suas características divinas, não é? E aí depois ele vem falar no fim de um ciclo evolutivo. Todas as exterioridades da igreja deixam nas almas atuais, sedentas de progresso, um vazio muito amargo. Então, quando existe essa política, quando a política adentra, né, o movimento, a gente fala, não tem política? Tem política. Tem algumas questões de regras, né? E eu me lembro que ele fala até do Francisco de Assis, né? do Francisco de Assis, que quando quando os franciscanos vão procurá-lo, pergunta se pode colocar uma regra, vamos estabelecer algumas regras, e fala, tá bom, vocês podem estabelecer. E aí quando eles vêm apresentar as regras para ele, eu falo, então agora eu não sou mais franciscano. Porque né, quando você começa a criar castas, e aí o que o Aloysio fala, né? A gente não tem sacerdote? Também tem, porque acaba criando alguns ídolos, criando algumas questões. Hoje em dia a gente está vendo nas lives que eles estão tentando desmanchar um pouco disso, tentando conversar um pouco mais, deixar as pessoas participarem, né? Depois no final a gente vai falar sobre a questão dessa questão que se criou dentro da pandemia, da gente ter essa necessidade de falar, para as pessoas poderem participar mais, né? Para não ter essa política de que eu sei, você não sabe, eu te ensino e você aprende. Porque até na questão da evangelização, isso é uma coisa que precisa mudar. Hoje em dia, as próprias professoras, até nas escolas mesmo, eu estou acompanhando os meus netos fazendo essas aulas online, há uma dificuldade muito grande, porque as crianças querem falar, elas querem se expressar. E algumas são muito tímidas, outras falam mais. O meu neto, por exemplo, fala demais. Tem que mandar, a professora está pedindo, tem que pedir para ele parar de falar. Em compensação, o outro está lá no cantinho tímido. E esse não é o objetivo. O objetivo é que todos se expressem, que todos deem uma opinião, que todos sejam ouvidos, né? Para que o sentimento, para que haja um sentimento geral de pertencimento, de acolhimento, que já não vinha acontecendo, mas que agora a gente tem que fazer acontecer num outro nível. É um desafio muito grande, não é? Ele fala, inclusive, né, que todos os absurdos da consciência vieram da escravização da consciência, né? Todos os absurdos da vida do homem vieram dessa escravização da consciência. E aí a gente tem que trabalhar mesmo o que esse templo que a gente entende de Jesus, qual a mudança que ele está exercendo efetivamente na nossa vida, né? Se a gente está conseguindo sair daquilo que a gente foi escravizado uma vida inteira por dogmas, por rituais, se a gente já está conseguindo fazer essa mudança, essa alteração. Porque é quase que um vício, né? E até mesmo a gente faz muito isso, porque é quando você deposita assim, a fé no outro. Eu estou esperando a Rita falar. Eu estou esperando a Neuzélia. Eu estou esperando... Não. Tá. Qual que é o nosso modelo? É um vício. É um vício e uma comodidade. E se a gente coloca, deposita isso no outro, né, fica mais difícil. Entendimento. Porque acontece também, a gente tem uma comodidade, né? É quando ele fala, né, que as pessoas... Qual que é a função do cara? Encerar o banco do centro?
É mais cômodo, né, realmente. Porque é uma responsabilidade muito grande, não é? Aí vai lá para Joana de Cusa, né, onde Jesus fala para ela assim na conversa: todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Não é? Então, o templo em si, é engraçado você pensar, porque o templo tanto é você, é o seu templo interior, quanto é o universo. Não é? Tem uma frase do Leon Denis que diz assim: tende como templo o universo, como altar a consciência. Consciência. Está dando uma mensagem aqui: the meeting will end em 10 minutos. Outro dia fez isso, mas não aconteceu nada. É porque ele ficou entendendo que tinha 3 pessoas. Então, tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus e por religião o amor. É bonito isso, né? Eu não sei, é uma frase atribuída a Leon Denis, mas não descobria em que livro, nem que... Eu acho que é no Problema do Ser Destinado. Porque eu olhei, procurei, tem a frase atribuída a ele em vários lugares, mas em nenhuma deu a qual lugar, em que livro que é, não. E lá na Samaria também, Jesus no livro Boa Nova também, Jesus conversando na Samaria, conversando com a samaritana, né, com a mulher, que além de ele estar falando com uma mulher, ela ainda é samaritana, né, esse estudo é bem legal, foi uma das últimas coisas que a gente estudou no livro, no Evangelho de João, aquele estudo que eu estava fazendo com o Vinícius. Então ele diz: em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso vem abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Então o que vai sobreviver não é a religião, mas uma religiosidade baseada na moral do Cristo. Porque na época os samaritanos tinham um templo onde eles adoravam, e os hebreus, os judeus, tinham o templo onde eles adoravam lá, que era o templo de Salomão, que estava em construção. E aí a samaritana pergunta: mas onde que é? Se você adora num lugar, aí ele fala: não, vai haver um templo em que não vai ser adorado em lugar nenhum, mas no templo íntimo de cada um. Então a gente acho muito legal como é que o Humberto de Campos consegue fazer esse link, né, com o Antigo Testamento e trazer para a gente de uma forma tão atemporal, né? E revivendo aquilo e trazendo como uma mensagem nova, né? E aí a gente vê que a Samaria e Jerusalém seriam o quê? Os verdadeiros adoradores de Deus na época, né? Mas que existe um resgate aí pela forma errônea, né? Com que eles entenderam a construção do templo, né? Que eles falam muito, né, nos estudos, eles falam na Jerusalém prostituída, né? Que acabou por conta de tantos dogmas, de tantas questões políticas, se extraviando do caminho, né? Mas aí eles falam aqui, ó, na Vinha de Luz, na Igreja Livre, fala: Jerusalém que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. O que significa isso? A casa mental, né? O nosso templo íntimo, que seria essa Jerusalém. Não sei, eu tenho aqui essa da Vinha de Luz, você tem alguma coisa aí? Ele fala dos benfeitores. E no livro Roteiro também, ele fala o seguinte: ele vem falando, né, dos desmandos que houveram em termos de religião, né? Cristo nunca endossou o dogmatismo e a intransigência por normas de ação. Afirma não ter nascido para destruir a lei antiga, mas para dar-lhe fiel cumprimento. Aí vai falando
que ele, com admirável confiança e profunda bondade, sem exigir-lhes qualquer atestado, até a pureza racial, né? Todo mundo era igual, né? E ele, com todas as Nicodemos, com um cego que era mestre, com Bartimeu, ele exercia a mesma expressão afetiva. Então, que a intolerância dele jamais compareceu ao lado de Jesus. Que todo o resto de abusos, de absurdos, né, foi criado pelo próprio homem, né, quando ele colocou o evangelho exclusivamente para ser de castas, da raça, fazendo distinção. Jesus quebrou tudo isso. Em momento nenhum ele pregou a intolerância, né? Sempre buscando a fraternidade entre os homens. E aí depois ele vai também, deixa eu ver, na Revista Espírita, né? Eu acho que vai, gente, 21 horas. O Kardec, Revista Espírita, lá de dezembro de 63, ele falou um pouco das fases do movimento espírita, né? E aí, como o primeiro período da curiosidade, das mesas gigantes, depois veio o período filosófico, que foi a publicação do Livro dos Espíritos, né? Que fala que uma das funções, lá no Livro dos Espíritos, na 799, que a função primordial do Espiritismo, o que é? É o combate ao materialismo. Aí veio um período de luta, né, onde todos os livros foram queimados, com auto de fé em Barcelona. Isso foi em 1860. Depois surgiu o período religioso, que veio com Bezerra, o período intermediário, que surgiram o Chico, Meimei e outros espíritos, e agora a gente está nesse grande período, que é da renovação, né, e da regeneração social, que é o desafio, porque todo o conteúdo cristão a gente conhece. O que está faltando para nós? Colocar todo esse conteúdo em prática. Como que a gente consegue fazendo isso? Colocando o tempo, né, o Cristo vivo em nós, e tentando nos desvencilharmos desse materialismo aí, que é um dos grandes males da humanidade. Ele vai falar aqui, ó, a geração que surge, né? A geração que surge, imbuída das ideias novas, estará em toda a sua força e preparar o caminho de que deve inaugurar a vitória definitiva da união, da paz e da fraternidade entre os homens, confundidos numa mesma crença pela prática da lei evangélica. Ele não fala que é o triunfo do espiritismo, mas da paz e da fraternidade. Nesse texto aqui da Revista Espírita, da revista não, Revista Espírita 1863, né, que ele fala dessas 6 fases, ele termina dizendo que vai ter duas comunicações de um espírito, que é o Erasto. Na primeira, chama Guerra Surda, ele diz assim que torturarão moralmente, armarão ciladas, armadilhas tanto mais perigosas quanto usarão mãos amigas. Agirão na sombra, recebereis golpes sem que saibais de onde partem, e sereis feridos em pleno peito pelas setas envenenadas da calúnia. E realmente naquela ocasião, que era de luta que eles estão chamando, ele conta até depois um caso de uma menina, de uma moça, que por ter participado de uma única reunião da espírita, eles levaram ela para um lugar estranho, ela sumiu, fugiu de casa, os pais demoraram para achá-la, ela foi internada com o diagnóstico de loucura espírita, na época, e aí depois ela vai contar que eles ofereceram dinheiro para que ela fingisse que estava louca. Quer dizer, até uma calúnia. Esse é o período da perseguição, da luta, né? E na segunda, Erasto vai alertar para os processos obsessivos dos médiuns, que por espíritos inferiores, utilizando-se do seu orgulho e da sua vaidade. Aí ele termina aqui, em suma, publicações à direita, publicações à esquerda, publicações por toda parte, pró e contra o espiritismo, em todos os sentidos, sob todas as formas, críticas excessivas da parte de gente que dele nada sabe,
sermões inflamados de pessoas que o temem. Em suma, digo, o espiritismo está na ordem do dia, revolve todo o cérebro, agita todas as consciências. Cada um pressente que ele traz em si o princípio de uma renovação, que uns chamam de promessas e outros o temem. Mas de tudo isto, o que restará? Dessa torre de Babel, o que surgirá? Uma coisa imensa, a vulgarização da ideia espírita e como doutrina, o que será verdadeiramente doutrinal. Esse conflito é inevitável, porque o homem é manchado de muito orgulho e egoísmo para aceitar, sem oposição, uma verdade nova qualquer. Digo mesmo que esse conflito é necessário, porque é o atrito que consome as ideias falsas e faz ressaltar a força das que resistem. Em meio a esta avalanche de mediocridade, de impossibilidade, de utopias irrealizáveis, a verdade esplêndida desabrochará na sua grandeza e na majestade. Então, a Denise, numa palestra que nós assistimos, né, ela fala que esses 6 períodos têm muitas interseções, porque cada um de nós pode estar dentro de um período desse, não é? Que são a primeira fase, que é a curiosidade, quando surgiram as mesas girantes, ela vai fazer esse histórico, né? Em alguns lugares, as pessoas ainda podem estar descobrindo a segunda fase, que é a filosofia, que foi quando os livros espíritas surgiram, né? A pessoa está estudando, está já aprendendo um pouco. Aí depois vem a fase religiosa, né? Não, depois vem a transitória, né? Deixa eu ver como é que as 6 fases. A segunda é a filosófica, né? O terceiro é o período da luta, que é o período onde estava Kardec, né? Depois vem o período intermediário, que seria a expansão, depois da chamada de expansão, e o sexto é o da renovação social, né? Que é esse, mais ou menos, ela está falando que a gente vai estar vencendo agora, né? Que nós estamos sendo convidados, né, a essa renovação. E destruindo esse materialismo, né? Que está aí dentro de nós, tão gritante, né? E aí a gente vai lembrar, né, do livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, da Sueli Caldas Schubert, que é bem legal a gente falar nele, que lá no prefácio, o Bezerra de Menezes, fazendo o prefácio, diz o seguinte, que o Centro Espírita tem por finalidade o estudo, a prática da doutrina dos imortais, aprendendo na convivência fraternal a experiência da solidariedade, do trabalho e da tolerância, a fim de poder avançar no rumo da plenitude. Não se trata somente de uma construção física adequada às necessidades de natureza educativa, mas, sobretudo, de uma edificação espiritual, cujas bases devem estar fincadas na rocha, né, aí fala em rocha, né, da espiritualidade, né? Então, é importante a gente lembrar, esse livro a gente até já estudou uma vez lá no Francisco de Assis, acho que foi na reunião mediúnica, que ele é muito bom, onde a Ivone, a Sueli vai falar, né, que o centro é um templo, um lar, um hospital, uma oficina e uma escola. E é nessa sequência, né? Quando ele fala na casa espírita como edificação espiritual, eu entendo que é o maior desafio nosso hoje. Porque achar que nós vamos voltar para uma normalidade, o que era antes, né? Se a gente for ficar esperando, colher o passado, as situações que a gente vivenciou, a gente vai ficar agarrado. Então, o que eu acho que tem que ser essa proposta de renovação? É a gente começar a entender essa edificação espiritual. O próprio Francisco de Assis, quando ele escuta, né, constrói a minha igreja, o que ele ficou imaginando? Que ele tinha que reconstruir um templo de pedra, né? Que seria a igreja de São Damião. Agora, e nós, hoje, qual é o desafio maior da pandemia para nós? É a construção desse templo.
Mas esse templo o quê? Interno. Como que a gente vai construir esse templo? Dentro dessas atribuições que a casa espírita tem que ter, como escola, né? É o templo, escola, lar, hospital, a né? A oficina, o lar. Quando ele coloca a casa espírita como lar, essa questão assim de você pertencimento, né? Você se sentir parte dela. Como que a gente está fazendo com isso agora na pandemia? Eu fiquei analisando tudo isso, eu falei, gente, o pior de tudo é que a gente está se tornando estranho. Porque cada um na sua casa. Nós estamos, por exemplo, tendo preocupação em organizar uma agenda espiritual no momento que a gente possa se dedicar aos valores do espírito, ou a gente está sendo absorvido só pelas... Né? Eu acho que a proposta maior aí que ela quis mostrar é essa. E ela ainda fala, tipo assim, nós estamos em casa, muitas vezes com pessoas que não são espíritas, que não pensam diferente. Que pensam diferente, ou que nem acreditam, porque isso existe muito, né? Nem todo mundo em torno de você tem a crença, então é mais difícil de você manter uma agenda, uma coisa mais ligada à espiritualidade, nem seja ao espiritismo, mas à espiritualidade em si, né? E eu achei interessante ela falar, eu não achei no livro que ela falou, a história da avaliação, né? Que é no livro Loucura e Obsessão que ela fala, do Manuel Filomeno de Miranda, que aí ele acompanhando uma experiência com Bezerra de Menezes, de avaliar uma instituição espírita, ele afirma que a cada 5 anos, né, a cada lustro, as instituições no bem são avaliadas do ponto de vista de sua missão, né, dentro da história do movimento espírita. Então eu fiquei lembrando, o São Francisco de Assis é de 1927 e tem 93 anos. Então, teoricamente, nós já tivemos 18 avaliações. Você dividir 93 por 5 dá 18 e alguma coisa. Quer dizer, teoricamente, daqui a 2 anos, né, é muito trabalho, né? É muito tempo, né? E a gente tem que pensar quanto que é, né, a responsabilidade nossa dentro desse histórico, né, que ela fala, né, desde as mesas girantes, da parte histórica, da parte... nesse período que nós estamos agora de renovação, qual que é o papel da casa espírita e de nós, do movimento, não da casa, mas do movimento espírita, das pessoas do movimento espírita. Então a gente tem que... aí ela vai falar, né, da importância da inclusão digital, porque hoje em dia realmente é o caminho. Não tem como a pessoa... enquanto oficina, como é que vai ser esse trabalho? Porque a pandemia não está indo embora, ela está chegando ainda. Aqui no interior, então, você pode ver, né? Não está caminhando muito. Hoje, infelizmente, parece que tem notícia de um óbito, né? Do primeiro óbito nosso. Mas, assim, é muito triste. A gente tem que pensar que não vai ser agora, daqui a 1 mês ou 2, que nós vamos... Essa parte, por exemplo, do passe, vai ser uma das últimas coisas que vai voltar. E a gente tem que pensar no atendimento fraterno, né, que ela fala, né? Mas é necessário que seja feita de alguma forma, né? Então a gente tem que desenvolver a capacidade, através do conhecimento, da pessoa ter essa autocura, da pessoa estar em casa, de você levar a casa espírita através da internet mesmo, né? Que nesse momento, por exemplo, que nós estamos aqui, que as pessoas põem a sua água, tem essa crença, essa certeza que se ela colocar uma água fluidificada ali, que existe, né? Que Jesus, né? Ela falou, nunca tivemos tanto essa oportunidade de vivenciar a frase de Jesus, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. E para Jesus e para a espiritualidade, não importa se eu estou no centro, se eu estou na minha casa, ele pode estar onde estiver o nosso pensamento. Então a gente tem que ter essa visão de que o templo não é só eu, mas é eu, o universo, todos nós estamos conectados de alguma forma.
E isso é importante a gente Primeiro é meu ter trabalho, esse sentimento. trabalhar o meu íntimo para que ele possa refletir no universo que eu estiver inserido. Eu gostei muito, Rita, quando ela colocou, né, na questão do lar, que a gente tem que entender a função do sal e do fermento, né? Que são as passagens evangélicas que a gente tem que ter muito em mente. Então, qual que é o nosso papel ali? Porque a responsabilidade é individual, mas no contexto que a gente estiver inserido, a gente tem que abranger esse aspecto de universalidade. E é o grande desafio. Quando ele começa lá no princípio falando assim, nós ainda estamos transformando, né? Por exemplo, quando eu faço uma prece, peço para minha filha passar no vestibular, e juntamente com isso eu me proponho a dar 20 cestas básicas, eu ainda estou comercializando com conhecimento, com aquilo que eu aprendi. Então, quando de repente você via lá o Chico Xavier psicografando com a mão na testa, e que as pessoas colocam a mão na testa para psicografar, né? Ela está criando um ritual. Então, o quanto que a gente é sal e fermento. Mas para ser sal e fermento, o modelo de tudo isso tem que ser Jesus. Para fazer com que essas ideias, espíritos que são tão grandiosas, elas possam se propagar. Mas elas não vão propagar através de uma varinha mágica, elas vão propagar com o exemplo de cada um. E a gente só consegue transmitir para o outro aquilo que está em nós. Se eu não tenho, como é que eu vou oferecer? Então, é um desafio aí que nós vamos ter, né, quando ela fala assim, o lar tem que ter um endereço. Qual que é o endereço da Casa Espírita? Hoje, o Francisco de Assis não é a Rua Donana 105. O Francisco de Assis tem que ser aí no seu sítio, na sua fazenda, tem que ser aqui na minha casa e na casa de outros frequentadores. Senão nós vamos entrar naquele esquema assim, qual é a nossa realidade de pertencimento? Em qual instituição eu pertenço? Mas não é a instituição física. Qual é a afinidade espiritual que eu criei em cima disso? De tudo isso que eu aprendi. Eu consigo olhar para cada um de vocês. Se eu não consigo, hoje, né, com essa questão da pandemia, olhar para aqueles que frequentaram a casa espírita durante 10, 20 anos, entendendo que ele é filho do mesmo pai, tanto quanto eu, e tendo essa condição assim, de ajudar na dor, na dificuldade, aí eu vou virando estranho. Cada vez mais. E não é essa a proposta cristã, não. Eu tenho muitas dúvidas ainda, assim, como que a gente vai conseguir traçar esse caminho com mais segurança. Mas que a gente tem que parar para pensar e refletir. Porque é uma coisa que ela fala, inclusive, né? É a hora, esse momento que tem tanta live, tanto recurso, muita gente falando e fazendo lives para tudo quanto é lado, é uma hora importante você separar o joio do trigo. Porque é muito perigoso uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que às vezes não estuda. A gente está vendo, né, a dificuldade. Eu tenho muita dificuldade nesse estudo, porque eu não sei, né? Eu não tenho esse conhecimento. A gente está aí numa ousadia de fazer um estudo, mas eu procuro muito assim estudar e às vezes até eu fico, se eu não acho em algum lugar, que nem eu agora algumas coisas que eu vi aqui eu não achei, eu não coloquei. Porque eu tenho que ter uma coisa que eu aprendi logo de começo, se está em algum, eu tenho que saber, não pode ser uma coisa que eu achei, ou que eu pensei, ou que alguém achou. Porque a pessoa pode estar equivocada também. Então, se você for replicar alguma coisa de alguém, que seja de alguém que você tenha confiança, que você tenha fé que ela realmente estudou e tirou aquilo de algum lugar, não tirou da orelha. Né? Que a gente tem que entender isso.
Você pegou o texto do Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, O Sal da Terra? Eu peguei. Capítulo Mas antes, 46. quando ela fala assim, hoje, né, como o templo é virtual, né, e o desafio de erguer o templo interno. Aí, se a gente tiver alguma dúvida, a gente tem que perguntar qual que é a tua religião, né? E aí, naquele livro, eu acho que é Mãos Marcadas, aí tem o capítulo que fala de tua religião, e ele fala assim, se tua religião considera a felicidade do próximo acima da tua felicidade, convertendo-te em serviço incessante do bem, sob a inspiração da justiça, a tua religião é e será sempre uma luz verdadeira para o caminho, conduzindo-te a alma, degrau de entendimento e trabalho para as esferas superiores. Então, é a questão do sectarismo que não pode existir, a separação, porque o espiritismo vai ser uma crença universal. E não quer dizer que todo mundo vai se tornar espírito. Não. Nós vamos caminhar para a evolução da crença, que é essa construção desse tempo interno. Quando perguntaram, né, para Dalai Lama qual é a melhor religião, a melhor religião é aquela que constrói mais homens de bem. E a nossa proposta, como é essa renovação íntima e da construção desse homem de bem, é o maior desafio. Aí ele pergunta assim, se te declaras em ação na doutrina espírita, efetivamente a tua religião não pode ser outra. E se dúvidas te avassalam o pensamento em matéria de crença e conduta, preconceitos e tradições, entra no mundo de ti mesmo. Olha que coisa linda. E indaga da própria consciência qual teria sido entre os homens a religião de Jesus. E qual é a religião de Jesus? É do amor. Do amor, né? Aí cai naquela frase do Leon Denis, aí né? as nossas dúvidas. Por religião, o amor. Isso em mente, né? É do amor. Como templo universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. O Bezerra, quando ele fala nessa mensagem dele, quando ele fala do sal, né, e aí a gente fala que nós somos o sal e o fermento, aí ele fala, a vós que sois o sal da terra, cabe a tarefa de desenvolver este postulado doutrinário de renovação do mundo, iniciando essa renovação em vós próprios, trabalhando os metais do mundo íntimo para que se tornem maleáveis ao amor. E nele esculpam, né, a promessa de Jesus de que a felicidade, não sendo deste mundo, pode ser alcançada através dele. Interessante ele falar dos metais do mundo íntimo, né? Porque metais o quê? Metais, né? Para que se torne maleáveis. É a evolução mesmo, né? Porque o metal é o primeiro, né? É o magnetismo, né? É o primeiro degrau da evolução. Quer dizer, que nós ainda temos esses metais todos aqui, que a gente tem que trabalhar para que eles se desenvolvam e fiquem mais maleáveis, né? Permanecei vigilantes como estáis demonstrando, a fim de passarmos às gerações do futuro a doutrina dos espíritos na concretude e nobreza com que a recebemos de Allan Kardec e dos mensageiros que a compuseram. A vós, sob a inspiração dos guias espirituais do movimento espírita na Terra, está destinada a tarefa infatigável de porfiar no bem, exercitar a compaixão e a caridade, mas não ser conivente em nome da tolerância com o erro e nem com o crime. Chega o momento de levar a mensagem espírita a todos quanto a ignoram, utilizando-se dos notáveis instrumentos que a tecnologia de ponta coloca ao vosso alcance. E não temais aqueles que se apresentam com ameaças, porque o seu poder relativo é transitório. Tendes a inspiração de Jesus, que prossegue com todos e particularmente inspirando aqueles
que sintonizam com sua palavra de libertação. Eu achei interessante porque essa mensagem me parece que é de 2005. E quando ele fala nesse pedaço assim, ó, utilizando-se dos notáveis instrumentos de que a tecnologia de ponta coloca ao vosso alcance. Então, por que Visionário a isso, gente né? está com medo de usar esse instrumento, né, que é a internet? É a oficina de trabalho que a gente tem hoje. A gente já domina? Não. Temos muitas dificuldades? Temos. Mas cabe... Aí ele fala depois, logo lá na frente da mensagem, tem um pedaço que ele fala assim, cabe-nos a permanência no ideal, sem esfriar, né? Então, a gente tem que ver se a pandemia não deu uma esfriada nesse tempo interno que precisa ser cultivado e no trabalho, que é o grande desafio nosso. Mas a gente pensa muito na volta do trabalho na área materialista, né? A gente não pensa muito ainda nessa questão do acolhimento, da parte espiritual, da pessoa se sentir assim pertencente desse templo, de criar esse templo, né? Porque nós estamos vendo assim, né, tantas pessoas assim desequilibradas e se dizendo assim felizes dentro de um materialismo ilusório, né? É tanta coisa que tem que ser desmanchada que às vezes a gente realmente fica preocupada, né? Porque realmente são grandes desafios. Mas é isso, acho que agora podemos encerrar, né? Vou ler só um pedacinho que eu achei aqui. Está lá no livro dos médiuns, na segunda parte, capítulo 27, que ele fala assim, ó homens, como é curta a vossa vista para apreciar os desígnios de Deus. Sabei que nada se faz sem sua permissão, e sem um fim que os mais das vezes não podeis penetrar. Tenho-vos dito que a unidade se fará na crença espírita. Ficais certos de que assim seja. Essa é a vontade de Deus, contra a qual não pode prevalecer o erro. Muito bonito, né? Então, quando a gente estiver assim, perdido, achando que sem acreditar, né? A gente tem que entender que está lá, essa mensagem está no livro dos erros, ó. Saber que nada se faz sem a sua permissão e sem um fim que as mais das vezes não podeis penetrar. A gente não está podendo penetrar ainda, né? São muitas as Mas questões. a gente tem que pensar nessa questão muito forte, que o estado vibracional da Terra, do planeta, depende de cada um de nós. Porque é a média da vibração que vai fazer. E o planeta já tem seu estado vibracional, né, dele. E a gente que está alterado, que vai se alterando, e nós temos que, nesse momento, com essa oportunidade toda de estarmos aqui todos juntos, isso tudo vai fazer a gente melhorar. Uns melhorando aos outros, a gente não criando novos adeptos, mas não é mais pessoas espíritas, mas mais pessoas, pelo menos sabendo que existe isso. Porque tem muita gente que nem sabe, nem sonha com essa questão vibracional, dessa questão de sintonia, dessa questão de estar sintonizado não com uma religião, mas com um sentimento mesmo, né, de fazer o bem, de amar a Deus, né, é simples, né, amar a Deus como assim, amar ao próximo como a si mesmo, né, amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é um ensinamento simples, mas que muitas pessoas estão muito longe disso ainda. Não estão assim, não é que não façam, mas não conseguem dar importância para isso. Estão muito vinculadas ao materialismo, né? Porque é realmente aquela questão do livro dos Espíritos fala, né? Qual que é o objetivo?
é diminuir o materialismo, né? Vencer o materialismo, que essa é a nossa grande questão. E as nossas crianças hoje em dia estão muito envolvidas nisso. A gente conversa, né? E a gente percebe que dentro desse processo educativo das crianças, a gente tem que diminuir isso de uma maneira mais Continuando nesse mais pedacinho, produtiva. na mensagem aí que eu te cortei, né, que eu fui falar da tecnologia, só mais um pedacinho. Olha, não temais aqueles que se apresentam como ameaças, porque o seu poder é relativo e transitório. Vão olhar para trás, gente, e ver que tudo que se construiu em termos de materialismo, como ele falou, olha, o centro espírita um dia vai ser ruína, a casa do caminho vai ser ruína, os grandes templos que se construíram foram ruínas. Mas o que é que vai permanecer? O nosso templo interno. Tendes a inspiração de Jesus, que prossegue com todos, e particularmente inspirando aqueles que sintonizam com sua palavra de libertação. E aí ele fala, ó, sem dúvida o Espiritismo é a ciência que investiga, que demonstra, que comprova, é a filosofia que explica, elucidando os enigmas do conhecimento humano. Mas é a religião ata as criaturas umas às outras e ao Senhor da vida através de Jesus, o caminho para a verdade e o caminho para a vida. Espiritismo sem Jesus é proposta multifacetada e bela, cuja alma perde a vitalidade. Por isso que Jesus, sendo o mais perfeito que Deus ofereceu à criatura humana para servir-lhe de modelo e guia, prossegue como sendo a nossa meta a atingir. Sede-lhes fiéis, queridos filhos da alma. Então, sem Jesus, comigo ou semigo, né? É. Melhor ficar com ele, Encerrando. né? Vamos encerrar. Fazer a prece. Pode fazer. Vamos sua conta. Amigos espirituais, só nos resta agradecer com todos os contratempos que tivemos na noite de hoje. Nós estamos aqui, cheios de boa vontade, somos criaturas falíveis, mas com esse desejo enorme de conhecer os seus ensinamentos cada vez mais, porque com certeza o seu Evangelho é a bússola, a segurança para a humanidade descobrir o caminho da felicidade. Ampare, Mestre querido, a todos nós, e que todos nós, aos dias e horas, possamos nos fortalecer no desejo de mudança, de progresso, para exercitarmos essa lei de amor, que com certeza unirá nossos espíritos rumo ao caminho da felicidade. E é com essa certeza desse amparo, dessa proteção, que nós agradecemos. E que semana que vem possamos estar aqui dispostos novamente, no mesmo horário, buscando essa sintonia vibratória com os mentores da nossa casa, e que essa vibração de amor e de carinho possa se estender a todos os companheiros que lá frequentam. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos, stop.